E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Spark R Entrevista. E hoje eu tô aqui com o Tarcísio Caleiro. Fala aí pra galera aí, Tarcísio. E aí, gente, beleza? Bom, galera, pra quem não conhece o Tarcísio, ele é um mestre dos 3D aí, ele cria vários 3D muito bons e também ele tem um curso sobre 3D. A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais pra frente. E eu queria saber aí, Tarcísio, um pouco sobre você, qual a sua idade, a sua cidade, qual o arroba que as pessoas podem te encontrar e também me conta um pouquinho aí da sua história. Beleza, eu vou começar de trás para frente então, que foi muita pergunta, então vamos começar da história para o povo entender por que o meu arroba é esse arroba, de onde que eu tô e por que eu tô aqui. Bom, meu nome é Tarcísio, como o Ercos já falou, eu tenho 24 anos e eu sou formado em matemática e em 2019 eu estava cursando um mestrado lá na Unesp em Rio Preto. Quando eu estava sem fazer nada, porque o mestrado estava muito desinteressante para mim, eu falei, deixa eu pesquisar coisas na internet. E isso é uma coisa que, assim, eu tenho comigo há muito tempo, que eu sou fuçado para essas coisas. Eu vi lá como fazer filtros. Eu pesquisei mesmo como fazer filtros. E aí tinha o convite lá que você submetia e esperava o Facebook lembrar de você para ele te convidar e ver se você era aceito ou não. Nisso foi em maio de 2019. Eu estava me ferrando no mestrado, né, nas provas finais ali do primeiro semestre. Aí eu mandei, finalzinho de maio, fui aceito. Comecei a produzir filtro loucamente, só de teste, só de zoeira. Aqueles filtros bem toscos, sabe? O diamantezinho do The Sims. Uau, nossa, genial aquilo. A gente acha maravilhoso quem tá começando, mas depois você olha e fala, é só isso, sabe? E aí, vai, vida vem, mestrado ficando menos interessante, os filtros ficando muito legal, eu ganhando uma certa visibilidade, porque naquela época tinha que seguir para ter os filtros, né? Então a gente estava ficando famosinho. E acabou que chegou num ponto ali em janeiro, no dia da prova da qualificação do mestrado. Abri aquela prova, falei, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Entreguei a prova em branco, falei, tchau, tô voltando pra minha cidadezinha, estou voltando pra Franca, e aí foi aonde voltei para casa dos meus pais, tô aqui ainda, e acabei focando, porque se você deixou de lado um mestrado com bolsa e tudo, você precisa dar um jeito na sua vida. E aí, conversando com meu pai já estava esculpindo em 3D, né? Que meu pai faz as impressões 3D. Falou: Ó, tem um curso aqui, você pode fazer comigo e tal. Só que eu acho legal você fazer uma faculdade de design também. E aqui na cidade tem uma faculdade de design, famosa até. E dito e feito, cara, na outra semana eu tava lá fazendo a matrículazinha lá na faculdade, a particular. E acabou que foi, cara. Então, hoje, agora, atualmente, estou indo para o último semestre da faculdade, de novo, minha segunda formação, e vivendo de filtro. E nesse meio tempo que eu estava fazendo filtro e conheci o curso de 3D, acabei focando nos 3Ds, né? E aí ali foi amor à primeira vista. Bom, eu já conheço seus 3D há muito tempo, né? Acho que é um dos principais focos e o que mais chama atenção do seu perfil também, o que as pessoas mais acessam lá é pela qualidade, pelos 3D que você produz, tem muita coisa engraçada, né? Muita coisa divertida lá. Se as pessoas quiserem conhecer o seu trabalho aí, fala qual que é seu arroba também. Arroba Tarcísio 3D. Faça que nem o Hércules, me contrate para projetos de 3D para os filtros. A propósito, o Tarcísio aí é um dos nossos terceirizados, né? Uma das pessoas que a gente contrata para fazer os 3D que a gente oferece para os clientes aqui na nossa empresa. E aí o Hércules só dá bucha para mim, gente. Vocês não têm ideia. É só é só bucha num curto período de tempo. Mas a gente sempre vai fazendo, vai dando conta e cliente satisfeito. Isso é o que importa. Bom, o Tarcísio também, pessoal, é um dos nossos alunos aqui, Spark Pro. E eu queria saber, Tarcísio, como que você conheceu o curso Spark Pro? Como que você decidiu dar um voto de confiança para o nosso curso?
Assim, o voto de confiança é até engraçado, porque acabou que antes do Hercules ser o Hercules do Spark Pro, a gente se tornou amigo, porque a gente é da velharia do Spark. Na época que era tudo mato. Então o trem era assim, pouquíssimas pessoas, a gente se conhecendo. Acabou que a gente ficou amigo mesmo. E aí depois o Hercules veio contando desse curso, eu tava, como eu fui estudar um pouco de 3D, eu acabei distanciando um pouquinho do Spark. E aí na hora que começou a aparecer alguns certos clientes pedindo uns filtros mais complexos, aí tive que ir lá cantar a bola do Hercules e pedir uma vaguinha. Aí acabou que deu tudo certo e direto, quando tem algum BOzinho, algum problema, eu corro lá, Hércules com os tutoriais de games, o Vinícius com os render pads da vida. Tarcísio, me conta um pouco, como que foi o seu primeiro trabalho remunerado? Porta dos fundos. Caramba, já começou grande. Já, porque eu bati na porta. Mandei e-mail pra geral mesmo. Falei, meu nome é Tarcísio, assim, assim, assado, tô fazendo filtro. Se você tiver interesse, estou à disposição. E acabou que saiu. Só que o mais engraçado de tudo, não saiu o filtro pro perfil deles. Foi por um sketch do Porta dos Fundos, que o Gregório ia pro um templo budista, só que ele vive no celular. E aí no final ele fica testando vários filtros nos Buda. E aí os filtros foi eu que fiz. Inclusive, eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês darem uma olhada também nessa parte. E tem 3D. Tá falando de serviço grande já, do Porta dos Fundos. Eu queria também saber alguns serviços que você se orgulha ou até o que você tem muito orgulho de ter feito. Cara, tem dois. Acabei de lembrar aqui de mais um. Teve um que, assim, na questão de remuneração, né, foi muito bom. E a história desse filtro é muito bom, porque, assim, uma coisa que eu não gosto de falar para cliente, e é uma coisa que eu não recomendo, porque passa uma certa dúvida para o cliente, é você falar, não sei fazer isso. A partir do momento que você já fala, não sei fazer isso, você já se limita em relação ao concorrente. O que eu fiz? Um amigo meu, Rogério Flicker, não sei se ele vai assistir, mas oi, Rogério, sempre me manda bucha de trabalhos, trem doido. E aí ele chegou para mim e falou, Tarcísio, pessoal da Vale do Rio Doce tem um parque, acho que é em Vitória, e eles estão querendo fazer os personagens que estão no parque. E aí tinha aqueles bonecos de fibra de vidro, que o pessoal fica do lado, tira foto, bem cartoon mesmo, bem infantil. Só que eles querem esses personagens animados, dançando na cabeça da pessoa, e eles querem só a cabeça do personagem na hora que a pessoa abre a boca e pisca, tem a interação. Você sabe fazer? Naquela época, meu amigo, eu não sabia fazer nada. Nada. Falei, sei. Aí, quanto que é? 10 pau. Tá bom, pode fazer. Rapaz, naquela hora, falei tchau, desliguei a câmera. Na hora que que eu me toquei, que eu tinha um projeto, foi um projeto demorado, demorou 2 meses esse projeto, mas que era um projeto de 10 pau, por um assunto que eu não sabia ainda, eu chorei. Chorei de desespero, rapaz, porque por onde que eu ia começar? E aí foi. Estudo, teste. Você me conhece, eu vou testando, vou colocando numeração nos filtros mesmo. E no final, cara, o filtro ficou maravilhoso. O Rogério deu os toques dele lá. Eu também fiz umas transições de folhas e tudo mais, na hora que passa de um para o outro, por ser picker, né? Para não ficar aquela transição travada demais, na hora que passa o picker, tem um delayzinho ali para a imagem sumir, então as folhas entram na frente, na hora que sai é o outro animal. Cara, aquele filtro foi assim, um ponto de mudança na minha vida, porque eu falei, não, agora eu sei fazer esse trem e vambora. E teve outro também, que foi com o Sassi, que foi Grande o... Henrique Sassi, já tem entrevista dele aqui também. Nossa senhora, aquele ali,
Rapaz do céu, o Sácio sempre tem que cobrar R$ 50 a mais, que ele pede desconto aí abaixo. 350, que é isso? 350. Faz 300. Falei, faço. Eu já mando sempre com 50 a mais. Ele vai ver esse vídeo aqui agora, vai pedir 100 de desconto. Não, então nós dobra. E ele vai ser meu aluno agora nessa terceira turma. Ele vai estar comigo aprendendo 3D. E aí, o Sassi me chamou pra gente fazer o filtro do topete do Neymar, né? Que ia ter o jogo da Champions League, o final do PSG contra o... Não lembro, mas era o PSG contra alguém. E aí era pra fazer o topetinho do Neymar balançando. Sabe fazer? Sei. Apanhei. Mas só que o do Neymar era 3 dias de entrega. Viralizou demais esse filtro, né? Eu lembro de ver todo mundo O usando. Neymar usou, pronto. Porque foi pro perfil do Esporte Interativo. E aí lá, aquele povo tudo grande, tudo amigo. Segundo o Sácio, na época, com 2 dias de utilização, acho que tinha 10 milhões o filtro. Thiago Leifert, Thiaguinho, os meninos, né? Tudo usando. Uhum. Foi bem interessante. E o último filtro, eu falei 2, mas isso é 3, na verdade. O último, assim, foi o meu mais querido de todos. Foi logo na hora que eu comecei a organizar a empresa, né? Porque a gente tem que abrir uma empresa se quiser trabalhar com filtros. Foi um pedido da Warner, cara. Minha primeira nota fiscal da minha empresa foi para a Warner, que foi o filtro de lançamento do filme do Tom e Jerry. Que eu fiz o Tom e o Jerry dançando ali do seu lado. E você sabe o sofrimento que foi de estar ali comigo, me ajudando. Isso aí a gente trocou muita mensagem, falou muito pra poder resolver esse filtro, porque realmente... E o problema não foi nem o 3D, o problema não foi nem textura, peso, não foi nada. O problema foi o tracker. É o Plane Tracker do Spark, né? O rastreamento de... Que naquela época tava um caos. Aí atualizou e ficou tudo lindo. Eu falei, atualizou um dia depois que o filtro foi lançado. Aham. Show de bola. Tarcísio, e qual que é o filtro que você mais gosta, cara? Você tem aquele apego emocional que você mais usa, assim, que você fala... Velho, esse aqui é o filtro que... Quando eu abro a câmera do Instagram, eu vou lá e coloco ele. Eu me sinto bem. Cara, é só filtro suado, né? É minha vida. Cara, tem o meu Zé Gotinha, que viralizou. Tem... Deixa eu ver, eu acho que... Tem os de tatuagem agora que tá viralizando. Mas se fosse pra ter um favorito mesmo, eu iria falar o do Gara, que eu fiz, que foi um dos primeiros 3Ds, e o mais legal dele é que eu consegui fazer aquele outline, que o traço fica preto, mesmo com o objeto 3D, antes mesmo de sair tutorial de como fazer aquilo no 3D mesmo. Tem o do Gara, tem o do Louro José, que eu fiz, só que passou uma semana, a gente soube da notícia do falecimento do ator. E, cara, é os meus personagens. Da Wanda, eu gostei de fazer. Foi super rápido também. Eu assisti o episódio, era 5 horas da manhã. Às 8 da manhã eu tava mandando pra aprovação o filtro. Foguinho, 3D, o 3D desaparece. Cara, isso aí é verdade. Foi esse filtro seu que fez eu assistir a série. Porque eu falei, cara... não é possível, esse cara tá fazendo um filtro pro negócio, deve ser bom. Tive que ir lá assistir a série. Falei pra você. Tarcísio, eu queria saber, cara, de valores. Você poderia dizer pra gente quanto que você já chegou a ganhar no mês, só de filtros, tá? Sem falar da parte 3D, somente filtros. O mais caro foi o da Vale, que foi o de 10 pau. Mas assim, é aquela coisa, quando aparece filtro pra mim fazer... ou é sempre aluno que me indicou, que é um filtro mais complexo, ou essas agências mais grandes, sim, que precisa de última hora, que é sempre de última hora e você sabe muito bem como é que é isso. Mas, cara, varia, assim, tem... O mês mais alto foi 10 mil, mais 1.000, 2.000... teve um que foi uma situação muito engraçada. Final de ano, a Wikibold
Mandou Muito bom. mensagem. É. Boa tarde, Tarcísio. Nós só temos um orçamento aqui. A gente tá querendo fazer um orçamento de um filtro, só que o nosso cachê é só de R$ 3.500. Tudo bem para você? Tudo bem, sem problema nenhum. Vamos fazer o filtro. Eu conversei com o pessoal aqui, beleza, a gente É, aceita. cara, essa agência com quem eu trabalho com eles, até mandar um beijo pra Cláudia, porque eles são sensacionais, assim, tem uma clientela muito boa, né? Não sei se a gente pode ver aí. E eu acho que o mais legal disso, cara, é a confiança que a gente consegue passar. Principalmente na questão do diálogo, você vai ali, conversa, às vezes chamar talvez um pouquinho fora de hora, só pra, ó, tô aqui fazendo, viu? Uhum. Não precisa mandar às 2 da manhã mensagem pro cliente, mas tipo assim, umas 8 horas da noite, sabe que ele viu que ele tá online ali, ó, tô fazendo e tal. Aí acaba agradando. E, claro, dá total atenção pro cliente, cara. Eu prezo muito por isso. Ah, eu quero fazer um orçamento assim, assim, assado. Se eu vejo que a pessoa tá com dificuldade de tentar expressar, já mando um meetzinho para ela ali, ó. Não, vamos conversar, vem cá. Teve um filtro que eu fiz para um projeto de circo, de teatro, desculpa, de teatro para o estado de São Paulo, que eu marquei uma reunião, eles me passaram tudo que eles queriam, mais ou menos, e eu falei, beleza, me dá 24 horas e a gente vai fazer outra reunião, eu vou chegar com a ideia do filtro prontinho para vocês. Cara, tem um programinha que eu uso, chamado PuriRef, que ele é praticamente um mural. E nesse mural você pode colocar texto, pode colocar imagem, tudo, e ele é um mural infinito. Então Uhum. você pode ir para qualquer canto nesse mural. Cara, eu coloquei tanta imagem, de tanta informação, de tipo, porque ela queria a personagem dela, ela queria a personagem, a atriz, né? Ela queria que a personagem dela fosse em 3D e que fizesse fala de Libras. Você sabe fazer isso, Tarcísio? Sei, não sabia nada, nada. Vamos aprender. E aí foi, cara. Tipo, mostrei pra ela vários modelos de mão, vários modelos de rosto, peguei referência de chapéu, fui lá na Alice do País das Maravilhas pra pegar o chapéu do chapeleiro, tudo, cara. E, assim, ganhei ela ali, naquela conversa de meia hora, com um projeto inteiro pra ela, de várias opções. E aí, conforme a gente vai conversando, eu ia anotando pra chegar no final, ó, então seu filtro é assim, assim, assado, tal, 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 tal. Beleza. Tchau, daqui um mês. Porque esse filtro também foi longo. Daqui Uhum. um mês eu vou te mostrando. Cara, eu acho que eu fiz ela chorar nesse filtro. Porque ela ficou tão feliz do resultado, cara. Ela me mandou um áudio. Tava tão estridente a voz dela. Tarcísio, eu amei isso, tá maravilhoso, tá, tá, tá. E eu acho que é isso que paga, viu, cara? Isso que é o legal. Cara, eu sou prova também do seu comprometimento com o trabalho. Quantas vezes a gente já não fez projeto, refez o projeto inteiro para poder entregar. Estamos fazendo um Exatamente agora. nesse momento, a gente está nesse processo também de refazer um projeto para. Uhum. Então, cara, é incrível tudo isso que você está fazendo. Eu sou muito feliz de ter você como parceiro aí, a gente trabalhar junto. E eu queria saber um pouco sobre os trabalhos que tudo isso te levou, as oportunidades que te trouxe a entrar nesse mundo de Spark. O que que você considera como uma idealização que você sempre sonhou e agora você está conseguindo atingir através dos filtros, através do 3D, do curso Spark Pro até? Minha mesa. Minha mesa foi meu sonho, cara, porque comecei num notebookzinho e aqui em casa, quando eu voltei, né, tipo, não tinha mais meu quarto. Dormi um mês na sala e fui caminhando pela casa, assim, até achar meu cantinho. Então, até que aqui é meu quarto, ó. Não tem porta, não tem nada. Eu durmo do lado da cozinha. Mas, cara, assim, comecei num notebookzinho. Tá até aposentado aqui embaixo. E na hora que eu vi que o trem dava grana e que eu gostava do que eu tava fazendo, era tipo assim, não era um sofrimento ter que ligar, acordar, ligar o Spark, aquele sofrimento todo e tal.
Falei, não, vamos fazer direito isso daqui, que isso daqui tem futuro. E aí eu fui estudando 3D. Meu último curso de 3D foi com uma professora da Disney. Então, assim, eu investi muito em tecnologia. Isso foi uma coisa que eu investi muito no começo, você lembra? Cada filtro era uma peça do computador. Na época que as coisas não custavam R$ 1 milhão, que placa de vídeo não era cara. Fui montando peça por peça. Eu demorei 3 meses para montar o PC. E aí, depois que o PC tava pronto, falei, bora investir em curso. Porque não dá, cara. E aí foi na época que eu entrei também no seu curso. E fui olhando um monte de curso de 3D desses negócios. E acabou que, assim, conquistei tudo que eu queria no ano passado. Meu ano passado, na vida profissional, voei. Isso eu sou muito grato. Pelas oportunidades que que eu tive. E assim, né, o grande charme do final do ano foi eu ter sido convidado para prestar serviço para a Embraer de 3D. Que sonho, né, cara? Top demais. Apareceu a oportunidade aí e hoje eu presto serviço para eles. Show de bola. Tarcísio, e falando sobre o curso Spark Pro, quais foram os resultados reais que ele trouxe para sua vida? Cara, eu acho que assim, eu como professor, eu posso falar de forma tranquila isso. A sua didática e a do Vinícius ali ganha qualquer um. É aquela coisa assim, ó, direto, é isso, assim, assim, assado. Beleza? Cabe ao pessoal agora olhar aquele assim, assim, assado e pensar o seguinte: esse assim, assim, assado, se eu aplicar num outro projeto, vai funcionar? Eu acho que é esse o insight que falta em muita gente, e faltou em mim no começo, que é aquela coisa da curiosidade. Beleza, se eu colocar um screen tap com um counter, e esse counter vai num picker, e ele me dá números, se eu tentar com textura, será que funciona? Eu acho que, assim, essas coisas que são os gatilhos de insight, que no final, dependendo da aula que você assiste, você fala, era só fazer isso, né? Então, assim, cara, ajuda demais, dá vários gatilhos durante o curso, porque você tá perdido ali na lógica, você tá perdido ali no Path Editor, mas na hora que você vê o caminho e é só ir, você só vai, sabe? É maravilhoso. Me ajudou muito mesmo. E salve pra Carol com as maquiagens da vida. Nossa senhora! Aquela ali. Maquiagem dela. Aquela ali me salvou. Depois eu ajudei ela, depois ela veio fazer o curso de 3D comigo também. Mas aquela ali é ferrada, hein? Nossa senhora. Aquele 3D que a gente fez lá do envelhecimento, que ela sofreu com aquilo, cara. E aquele envelhecimento é 3D, porque precisa de um normal map. Sim. Só que ela veio com 2 pés na porta e fez aquela maquiagem. Ali você não perde com a menina, não, que ali é. Aquela ali é brava. É, muito. Cara, toda a nossa equipe, todas as pessoas que trabalham com a gente, todos são muito talentosos. Você, a Carol, cara. E o mais interessante de tudo é que muita gente não sabe é que antes mesmo da gente ser equipe, a gente é amigo, né, cara? Assim, povo lá do mato, tudo. Eu acho que isso que dá essa segurança na hora de fazer os projetos, na hora de fazer os treinos. Porque se não tiver bom, a gente xinga. Se tiver bom, fala, nossa senhora, tá sensacional. Pra não xingar aqui. Mas tá da hora. Cara, o que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou através dos filtros? Eu pude comprar minhas coisas que eu sempre quis. Comprar as coisas que eu sempre quis e ajudar o povo aqui em casa. E eu falo o seguinte, eu acho que o mais legal de ganhar dinheiro não é nem a questão de você conseguir gastar ele. É do mês que vem, cara, você não ter preocupação nenhuma. Tipo, será que eu vou ter? Não, você vai ter, tá ali. Pode ficar de boa, pode continuar trabalhando. Então, eu acho que isso acaba não pesando, sabe?
Então, assim, filtro pra mim foi uma mudança de vida. Você, você sabe muito bem disso. Minha vida mudou da água pro vinho em questão de. Demorou. Tipo assim, lá em fevereiro foi onde eu peguei pesado. E aí veio aquele projeto nosso lá do museu. Museu da gente Sergipana. A gente fez 8 8. 8 projetos de 3D que o Tarcísio fez e refez de novo. Sim, eu acho que eu refiz eles umas 3 ou 4 vezes cada um. Foi. Mas aquela coisa, cara, eu falo, eu adoro seus puxão de orelha, porque eu sei que se você chegar pra mim e falar, não tá bom isso, você tá falando ali pra mim como amigo e como o cara que me contratou. Então, cara, a gente pegar os projetos do começo e os projetos finais é assim, é uma diferença gritante pra mim, porque aquele busto, cara, nossa senhora, que sofrimento que foi fazer aquilo, cara. Até eu conseguir visualizar o resultado, onde que a gente teria que chegar, foi custoso, cara. E naquela época eu não tinha tanto domínio de 3D, fazia o quê? 4 meses que eu tava. Mas foi lá pra setembro, na hora que começou o filtro lá do Neymar, e depois a Carol me chamou para um da La Casa de Papel, lá do Free Fire, que as coisas começaram a dar certo, cara. E aí foi cliente atrás de cliente, atrás de cliente, e não parei. Desde setembro, assim, não tem um mês que eu não tenho um cliente. Show de bola. Cara, e a gente consegue ver a sua evolução clara desde daquela época até agora. Tanto é que agora, além de você aprender a criar 3D, você também está ensinando 3D. Você tem o seu curso. Vou até, se vocês quiserem saber mais informações sobre o curso do Tarcísio, vou deixar o arroba dele aqui para vocês irem lá para perguntar. Inclusive, nesse momento agora dessa gravação do vídeo, tá com turma aberta. Não sei por quanto tempo vai ficar, tá? Então talvez você tenha que esperar alguns dias aí para entrar na próxima. Mas se você quer aprender 3D, Não, vamos fazer o seguinte, eu ia fechar a turma hoje. Se esse vídeo vai ao ar amanhã, ou amanhã é dia 2/6, né? Então nós vamos deixar essa turma aberta até, deixa eu ver, até dia 5/6. Porque a turma começa dia 7, segunda-feira que vem. E já vamos começar aí a aprender tudo. Porque. E quando eu falo tudo, é tipo assim: eu não tenho o Blender instalado no meu computador. Beleza, a gente vai instalar junto, porque é do zero mesmo. Porque o pessoal acha que é só fazer o 3D, o pessoal acha que é só colocar entrar lá na biblioteca do Sketchfab, que tá lá no Spark, que até hoje eu não entendi por que tá lá, porque tem muito 3D que não é tão compatível, né? E assim, o 3D, ele tem várias ramificações. Meu pai mesmo trabalha com escultura. Meu pai faz isso daqui, faz bonecos mesmo. E nesse mundo 3D, cara, você tem esses vários caminhos e tem o caminho da realidade virtual e da realidade aumentada. E para chegar nesse 3D que é necessário para essas duas tecnologias, foi chão. Porque é até engraçado, como a gente é muito limitado só a 4 megas, a gente tem que deixar as coisas tão leves. É um desafio. Eu falo assim, a parte difícil do curso, difícil do 3D é você otimizar o objeto aqui pro filtro. Aqui mesmo, o trabalho que a gente está fazendo aqui agora, eu estou olhando, tá com 1.5 milhões de polígonos. Esse arquivo 3D vai estar mais ou menos com 100 megas, cara. Eu preciso descer esse arquivo para 200 KB. Porque isso é uma coisa que eu bato muito no pé com os meus alunos. Sempre dá para baixar. Sempre dá. Textura normal map, quando eu vejo, fiquei até enchi o saco de uma menina esses dias, que ela veio me falar que a textura dela de normal map tava com 2 megas. Eu falei, não, pera aí, tem alguma coisa errada. Normal map, nossa, cara, não passa de 50 KB.
Tem que ser leve, tem que ser otimizado. As coisas não podem ficar pesadas. O pesado vai ser ali um pouquinho, dependendo da quantidade de textura. Mas 3D, cara. Ó, o filtro da Vale mesmo foram 10 objetos 3Ds. O filtro não ficou com 2 megas da parte de Caramba. 3D. Aquele filtro da ilha que eu fiz, o da Motu, foi o último. Se eu não me engano, tinha. Eram 127 árvores, mais uns 15 objetos 3D. Não deu 300 KB. Verdade aumentada há alguns anos e otimização sempre foi a palavra. Como que a gente pode deixar isso menor? Como que a gente pode otimizar, diminuir o tamanho e tudo mais, deixar mais liso, né, nos dispositivos? Sim. E sem dúvida os seus 3D são um diferencial nisso. E pra gente aqui, cara, a gente consegue colocar um monte de coisa junta porque você é muito bom nisso. O 3D é o de menos. O 3D ali é só uma parte do todo, e esse todo é onde pode acabar exagerando no tamanho do projeto. Uhum. E é uma coisa que eu falo para os meus alunos, e falo abertamente para qualquer um. Curso de 3D, cara, tem 200 na internet. Tem curso de 3D de graça na internet. Pode fazer à vontade. Só que os caras não ensinam Spark. Os caras não ensinam a mandar pro Spark. Os caras não ensinam como é que conecta os bones, como é que faz os trem direito. Uhum. Quando eu falo conectar bone pro Spark. Essas coisas. Então, sim, foi aonde eu tive esse cuidado de estar sempre assim. Ao mesmo tempo que eu estou ensinando 3D, eu preciso ensinar 3D para o Spark. Então, assim, eu peguei aquele nicho, né? Aquele pessoal mesmo. E foi, cara, o povo tá voando. Tem gente que saiu do meu curso contratado, porque tá fazendo 3D tão bom que o pessoal gostou. Minha primeira aluna de 3D que eu tive, a Júlia, hoje ela trabalha com o Vitulo. Vitulox, Então, salve Vitulox. Então assim, 3D dá para todo mundo. E, cara, é repetição, 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 repetição. Aquela vez que você me pediu cílios, eu falo até hoje, falei hoje para meus alunos da turma 3. Eu precisei fazer 37 modelos até chegar no modelo que era aquele. Uhum. 200 milhões por estação até chegar num resultado que ficou bom. E agora, quando precisa fazer, que eu ensino no curso mesmo, fazer os cílios 3D, ensino do zero, a puxar ali para fazer tudo, colocar os esqueletos tudo certinho, os meninos conseguem fazer rapidamente. Sim. Para quem não sabe, foi o Tarcísio que fez os cílios 3D que a gente tem disponível no nosso curso. Como vocês sabem, né, a gente não consegue saber tudo, então a gente tem ótimos profissionais, tem a Carol lá, da parte de maquiagem, e ela utilizou também esses cílios, que foi o Tarcísio que fez lá na parte de maquiagem cílios 3D. E agora tem meu fato, super block. De fato, Não, ficou incrível. não contente com isso, eu fiz um super block de cílios, que aquele lá ficou completo, rapaz. Todos os Aquele ali você mexe tudo no filtro. Uhum. E vamos pra cima, cara, porque cada dia tem mais tecnologia, cada coisa pra aprender. Eu falo 3D, eu aprendo coisa nova todos os dias, cara. Porque tem sempre alguém ensinando alguma coisa muito específica. A Luísa fez agora, você participou do TCC esse final de semana, aquela cobra que ela fez, eu não ensinei a fazer cobra no curso. Uhum. Ela, Tarcísio, eu preciso aprender a fazer uma cobra assim, assim, assado. Falei, beleza, esse tutorial, esse. Cara, ela aprendeu a fazer, ela fez escama por escama da cobra. Depois ela veio com a retopologia, depois ela veio com os normal map e tudo. A cobra dela ficou com menos de 100 KB. Uhum. Tava com 4 bilhões de polígonos, se eu não me engano. E ficou muito bonito, velho. Ficou show. Não, Inclusive também é nossa aluna, né? É aluna do Spark Pro. A gente vai peneirando a aluno de um lado e do outro. Bom, Tarcísio, está chegando ao final aqui nossa entrevista. E eu queria saber, cara, se você pudesse, o que você diria para aquele Tarcísio ali que está começando agora a fazer filtros, não conhece muito ainda sobre esse mundo, tá no comecinho, começando a ver os primeiros tutoriais. Se você pudesse, o que você diria para ele? O que eu diria para ele?
Eu estaria dizendo para um Tarcísio muito curioso. Eu acho que eu faria, ó, vai nesse caminho aqui que vai dar certo. E o mais interessante de tudo é, tipo, não duvide da sua capacidade. Porque, cara, dá para fazer. É treino, é treino, é treino, é treino, como qualquer outra coisa na vida. Se a gente quer ficar bom, vai para cima e dane-se quem falar, não tá legal e tal. Tipo, tem que tá bom para você, cara. Só que o seguinte, ficou bom para você, beleza. Mas dá para fazer mais? Dá. Aí daqui 2 meses você volta no projeto, faz uma coisa nele de novo e tal. E eu tenho a prova viva disso, porque eu peguei um dos meus primeiros projetos de 3D, horroroso, horroroso, horroroso. Depois eu fui fazer ele de novo, cara. Foi uma facilidade, foi uma tranquilidade de fazer. E assim, não descansar a mente só porque você acha que você sabe fazer alguma coisa ali. Você, beleza, isso daqui eu já sei fazer. Tipo, não faça isso. Exercite sua mente e o que eu ia falar para mim é vai em frente e não escute as coisas ruins. Não, não escutar, não dá bola. Porque tu vai longe. Foi um ano aí até chegar no ápice e agora a gente tá caminhando mais e mais ainda. É O como ápice que eu dizem, né? quero é. Não escute conselhos de quem nunca construiu nada, né? Exato, exato. E eu sou da seguinte opinião, cara. Eu como formação de professor, se a pessoa me pergunta, igual eu falei hoje pro pessoal do curso, que eles não podem ver eu fazer igual, eu fiz uma dentadura essa madrugada, já vieram perguntar, vai ter dentadura no curso? Falei, não vai ter, mas assim, se me perguntar como que faz, eu vou e eu falo, porque não tem porquê eu deixar de ensinar uma coisa por achar que alguém vai passar por cima de mim. Não, tem aluno meu que já tá com emprego, já tá voando aí, já tá com acho que carteira assinada e tal. Mas é aquela sensação de dever cumprido, sabe? Sim. Eu acho que esse mundo de VR e AR, né, cara, é um mar aberto ainda. Tipo, tem muita Não, coisa pra gente conquistar. A tá gente fala que começando. naquela época era o mato, mas sei lá, se a gente ainda não tá no meio do mato, desbravando aí, tem muita oportunidade. Enfim, ano que vem, na hora que essa situação tiver melhor, pensa nas feiras. Colocar standzinho lá com uma tela de LCD lá na vertical, quem passar na frente tá interagindo. Eu já tô ansioso. Meu amigo. Já, se bobear, acaba encontrando nesse Brasilzão, porque o povo vai pra cima e vai pra baixo, porque eles vão querer que a gente vai pra lá, né? Pra ajeitar os trem, organizar tudo. Uhum. Então, assim, tá só começando. Só começando, é isso aí. Narciso, cara, vamos encerrar por aqui. Já tá estendendo bastante a nossa entrevista. Acredito que seja a entrevista mais longa que eu já fiz aqui no canal. Mas como a gente tem muita coisa para conversar, a gente já tem uma proximidade e também tem muita coisa para falar sobre 3D e também sobre os filtros. Eu acho que a gente já conseguiu dar uma resumidinha aqui legal em tudo. Cara, eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui. Com certeza você é um dos grandes amigos que eu tenho aí nesse mundo de realidade aumentada e também Muito é um ótimo obrigado. profissional. Então, obrigado de novo. Dá um tchau pra galera aí. Fala também como que elas podem te contratar ou para fazer 3D ou então para saber sobre o curso. E é o que você quiser dizer aí. Bom, faço das suas palavras as minhas em relação a você, como amigo, como profissional, tudo. Você é um monstrinho do AR. Você, como professor, eu acho muito bom, tá? Entenda isso. E só tenho a agradecer de verdade, cara, porque as oportunidades que você traz para mim também é uma oportunidade de eu crescer como criador e sempre crescendo o portfólio para estar mostrando para o pessoal. E para quem quiser conhecer mais a respeito do meu trabalho, @Tarcísio3D. Não tem segredo, tá aí na descrição.
Então, até sábado, dia 5, agora vai ter vagas abertas para o curso de 3D. E quem quiser contratar aí para algum trabalhinho ou pedir algum orçamento de alguma coisa, também é só chamar lá no Instagram. E é isso. Bom, galera, vai ser isso então. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal. Deixa um comentário aqui falando o que você achou desse vídeo. Eu vou estar lendo todos os comentários. O Tarcísio também deve passar aí para dar uma olhada, ver o que vocês acharam da história Vou dar uma dele. olhadinha. E quem quiser saber mais informações sobre o curso Spark Pro também, vai ser o primeiro link aqui na descrição. Então, valeu, galera. Falou e até o próximo vídeo.